Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal aqui do Centro Sabiá. Se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente, compartilha com um amigo, com uma amiga. Não segue a gente ainda? Então siga, estamos quase chegando aos 800 seguidores aqui no Spotify. Então se você ouve a gente toda semana e ainda não segue a gente, por favor, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e siga a gente no Spotify. E chegamos ao mês em que o Centro Sabiá completa 30 anos. São 30 anos resistindo no campo, pelo campo, para o campo. 30 anos transformando vidas através da agricultura familiar e da agroecologia. Muito obrigado. Muito obrigado a você que faz parte da nossa história. Obrigado a você que transforma vidas com a gente, com o Centro Sabiá. E se você ainda não faz parte dessa mudança, comece a fazer parte. Se liga no recado da coordenação do Centro Sabiá para você também transformar vidas nesse ano que completamos 30 anos de luta. Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. E hoje em nosso programa vamos falar da Escola de Agrofloresta Jones Severino. A escola carrega o nome do pioneiro das agroflorestas em Pernambuco, Jones Severino. Junto com o Centro Sabiá, em 1994, ele aceitou o desafio de se reconstruir enquanto pessoa, enquanto agricultor, para formar, junto com a sua companheira Leni Ferreira, agricultor agroflorestal, nessa que era a primeira agrofloresta de Pernambuco, a agrofloresta pioneira do sítio São João, em Abreu e Lima. Um lugar que chegou a produzir uma diversidade de mais de 100 espécies diferentes de hortaliças, frutos, grãos, enfim. Uma agrofloresta que foi e é exemplo para todo o Brasil, para toda a agroecologia. E é pensando nesse legado que Jones Severino nos deixou, na agroecologia e também no aprendizado, que hoje vamos falar da Escola de Agrofloresta Jones Severino. E para bater esse papo com a gente está aqui mais uma vez ele, Raimundo Bertino. Raimundo é especialista em agricultura orgânica, agroflorestor e mestre em extensão rural. Raimundo, bem-vindo mais uma vez para a nossa mesa. Fala, João, tudo bom? É sempre um prazer, meu parceiro, estar aqui de volta e bater esse papo contigo. É sempre bom a gente conversar, né? É verdade. Sobre o que a gente faz, a gente trabalha. Então, é nessa alegria, né, que você traz, dessa comunicação sua aí, que a gente fica super animado, né? Até quem fica triste se anima com essa sua introdução aí.
Que massa, Raimundo. Muito bom conversar com você mais uma vez aqui no nosso programa. Que maravilha. E olha, Raimundo, a gente vem aqui falar de agrofloresta, né? Da escola de agrofloresta. Mas para quem está nos ouvindo, que nunca ouviu falar sobre isso, entender melhor, Raimundo, o que é uma agrofloresta? O que é isso? Então, João, agrofloresta, hoje, inclusive, está mais popularizada, né? Mais gente está trabalhando, você tem várias pessoas aí de referências, né, nesse trabalho. Mas, assim, de forma mais simples, a gente diz que agrofloresta é agricultura dentro da floresta. Ou seja, você tem milho, você tem feijão, você tem fava, tem o girimum. E dentro de tudo isso, você tem também as fruteiras, né? Você tem as plantas forrageiras, que são as plantas que a gente chama perene. Então, não tem só a lavoura, mas a lavoura dentro da floresta ou do pomar, como muitas pessoas falam. Então, de forma mais simples de entender, agrofloresta é isso, né? Então, a agricultura dentro da floresta. E aí você tem uma diversidade de plantas, tem os princípios, né? Pode depois até explicar. Mas, assim, a gente trabalha essas plantas anuais, trabalha a questão da sucessão, porque vai chegar um momento que a agrofloresta não vai ter mais essas plantas que não aguentam mais sombra, então a gente vai trabalhando com outras espécies que vai chegar até o clímax, né? Então é um pouco isso, de forma mais simples, o que é a agrofloresta. Que maravilha! E esses sistemas, eles unem a agricultura familiar, né? Conhecimentos da agroecologia, mas também conhecimentos ancestrais. Mas que conhecimentos são esses, Raimundo? Que diferença é essa que as agroflorestas, os sistemas agroflorestais, têm de outros sistemas? Então, João, quando os portugueses, né, invadiram o nosso Brasil, que eles não descobriram, né, invadiram, os índios já faziam agrofloresta, então, assim, e eles não perceberam, né, que existia ali dentro daquela floresta, existia as plantas que os índios consumiam, né? Então, assim, essa diferença da agricultura convencional, né, que a gente veio a partir da Revolução Verde, e a agrofloresta bebe muito do conhecimento indígena, né? Dos africanos que vieram. Então, assim, o conhecimento, a forma de plantar. Então, as universidades hoje estão trabalhando isso, mas a maior parte dos agrofloresteiros, inclusive eu, aprendemos muito com os agricultores camponeses, né? Uma forma de produzir. E a gente aprendeu com o Vilmar, com o Namastê, alguns ensinamentos que eles aprenderam, né? Viajaram mais. Sim. Mas, assim, foi com os índios. Então, os agrofloresteiros traz muito isso, né? Traz um conhecimento ancestral que a gente aplica de forma a partir da realidade de cada local. Então, essa é a diferença, né? A gente não tem uma visão mais capitalista, digamos assim. Então, a agrofloresta, a gente trabalha os princípios, principalmente da natureza, né? Que aí é o que está em sintonia com a natureza. A agrofloresta é isso, assim, né? E aí, de forma mais pedagógica, a gente diz que a agrofloresta é imita a natureza, mas na verdade a agrofloresta é natureza, né? Então, é um pouco isso que a gente entende, né? E sabe que a agrofloresta bebe muito desse conhecimento ancestral, né? Por isso até essa coisa de plantar no mesmo lugar, né, Raimundo? Tanta coisa no mesmo lugar. Exatamente, de forma organizada, né? Exato. E a Gilmar disse que é uma bagunça organizada, né? O Gilmar. Então, assim, mas assim, você tem as camadas e tal, então isso veio a partir dos ancestrais, né? Dos indígenas, enfim. E é disso que nasce essa necessidade também de criar uma escola de agrofloresta, né? Dessas experiências positivas, como foi a de Jones, né? Que a gente falou aqui, a primeira agrofloresta de Pernambuco, ainda no começo do Centro Sabiá, quase 30 anos atrás, Raimundo. E quem foi esse Jones Severino? Qual o papel dele, desse sítio, o Sítio São João, nessa discussão das agroflorestas? Cara, Jonas deixou um legado assim muito importante para a gente, não só enquanto Centro Sabiá, mas toda a história a partir das agroflorestas de forma mais sistematizada, porque sempre existiu, né? Mas esse plantio consorciado, né? E Jonas consegue, inclusive, de
trazer mais elemento a partir de uma vinda de Ernest para cá, Ernest Gorno. Então, é um cara que trabalhou isso na sua história, né, a vida toda, não só ele, com a família dele também, Leni. Mostrou que era possível produzir, né, alimentos sem agredir a natureza e tal. E aí você fala um pouco dele no início, teve inclusive o estudo de a universidade vir para dentro da área dele, né? E aí o estudo da Universidade Federal de Pernambuco detectou, assim, identificou que eles produziam por ano em média de 10 toneladas de alimentos, né? Naquela hectare de terra. Caramba. Então, assim, é um legado e uma história muito, muito bacana, muito bonita e que dialoga diretamente com o Jones Severino, né? E que não se pode, talvez até confunda a história da agrofloresta do Sabiá com o Jones. Então, você não, em Pernambuco, falar em agrofloresta não falar com o Jones, de fato, não tem muito sentido. Então, é um cara que fez um trabalho de sistematizar, de trazer alunos, né? Ter vários intercâmbios, pessoas do Rio Grande do Norte, de todas as regiões que vieram conhecer a área dele, né? E não só, e transformar isso em o alimento natural, de trazer também essa perspectiva do beneficiamento, né, junto com o Leni. Sim. Então, é uma história muito, muito interessante, por isso que eu acho que o Sabiá foi legal de colocar esse nome assim, em homenagem a Jones. É muito merecido. É verdade. Jones Severino não está mais entre nós, né? Mas o seu legado, ele permanece vivo, plantado. Dona Leni Ferreira foi companheira de Jones Severino e também fez parte do nascimento da primeira agrofloresta de Pernambuco. A gente ouve agora a Dona Leni falando sobre como tudo começou. Eu me chamo Leni, sou agricultora florestal. Então, em 94 se iniciou nossa agrofloresta. Porém, antes a gente plantava de formas muito erradas, porque de formas que a gente agredia a natureza, com queimadas, com venenos para formigas. A gente não estava mais colhendo quase nada que plantava, porque a terra já estava muito sofrida. Passamos muitas dificuldades, até que o Sabiá, junto com a nossa família, começamos a agrofloresta. E a gente obteve já um grande resultado, né? Porque no primeiro ano a gente já viu o resultado delas, né? A gente já começou no primeiro ano algumas plantas de curto prazo, como o feijão, né? Junto já o milho, não assim totalmente já recuperado o solo, mas já começou a mostrar que a gente estava começando a fazer o certo. Quando eu digo a gente, eu falo meu marido, né, que na época começamos juntos, ele e os filhos, e a ONG Sabiá, na qual nos deu muita assistência, e uma assistência que era junto, planejado, todo junto com a família, né? Até hoje eu sempre falo que o Sabiá, ele hoje faz parte da nossa família e ele é uma ONG que olha para o agricultor e conversa e planeja. Não chega dizendo você faça isso ou faça aquilo. Não, eles começaram com a gente errando e acertando. E eu sou muito grata por isso. Acabamos de ouvir o depoimento de Dona Leni, companheira de Jones Severino, agricultora agroecológica e agrofloresteira. E Raimundo, para que agroflorestas? Que diferença um sistema agroflorestal faz para a natureza, para a convivência com os climas, na produção e na vida de agricultores e agricultoras? Você falou aí do beneficiamento. Como é que isso funciona dentro de uma agrofloresta? Então, João, a agrofloresta, como a gente já disse no início, né? Então, a agrofloresta, além de você ter os legumes, ter o que a gente chama tradicionalmente de lavoura, você tem uma diversidade imensa de outras plantas, né? Uhum. Você tem madeireiras, que você pode, a gente chama de poupança para o futuro. Você tem a forragem para os animais, quem cria. E você chega um momento que o agricultor ele começa a produzir tanto
que aqueles produtos que ele tem ali na agrofloresta começa, digamos, se perder, ou ele tem que ter uma estratégia de beneficiar. Inclusive, pode demorar mais tempo, pegar uma fruta, transformar em doce, pegar uma fruta e fazer uma polpa, e aí começar também o processo de comercialização. Então, a agrofloresta, esse é o diferencial. Quando o agricultor, eu sempre digo, da forma que a agricultura está posta, né, e os agricultores imitando o agronegócio com monocultivos, não é viável, não é sustentável. Mas aí quando você passa a ter um sistema agroflorestal ou um quintal, né, agroflorestal ali, muita gente no sertão principalmente tem muito isso, você passa a ter produção o ano inteiro. E aí, dona Gerlane, que é a agricultora lá do sertão, ela diz assim, ó, sempre que eu vou na minha agrofloresta, eu trago alguma coisa para mim consumir e tal. Então, a agrofloresta é isso, cara. Ele tem uma diversidade imensa de produtos e começam a beneficiar. Tipo, a pimenta começa a fazer o molho. Então, você tem uma diversidade de produtos a partir do produto natura, né? E aí você começa também a ver outras oportunidades de comércio, de viver melhor ali no campo. Raimundo, você falou uma coisa aqui que foi muito importante. Eu acho que precisa ser ouvido por mais gente. Quando um agricultor imita o agronegócio, não tem o mesmo resultado, né? Por que isso, Raimundo? Até para quem produz com veneno, produz dessa forma, por que é que não tem o mesmo resultado? João, é principalmente o seguinte, esse agronegócio, a gente sabe que eles produzem uma só coisa, a gente chama de commodities, né? Em grande escala e para vender para fora. Não chega nem a ser comida, então, assim, né? É commodity mesmo. Exatamente. E aí 73% dos alimentos é produzido por agricultores. Mas tem várias questões, João, que essa história de o agronegocinho, de imitar no agronegócio, não funciona. Por quê? Primeiro, você não tem uma estrutura, se faltar inverno, na região semiárida principalmente, você não tem uma estrutura de montar um pivô central ou um sistema de irrigação para salvar a lavoura, né? Essa é uma questão. Aí, segundo, você vai plantar só milho, só feijão, mas aí você vem os amigos naturais ou as plantas que a gente chama invasor, enfim. E você não consegue produzir de forma mais, como é que eu digo, em grande quantidade. Sim. E essas coisas vão meio que inviabilizando. Então, você não vai ter o seu alimento ali, você não vai ter uma fruta, só vai ter a lavoura. E nossa região dificilmente chove de forma mais, como é que eu digo assim, distribuída. Sim. Né? Chove 2-3 dias, 100 milímetros. Aí passa 15 dias sem chover, você já perdeu ali a produção. E o milho, principalmente, é uma planta que chama planta de luxo, porque ela precisa de um solo bom, precisa de ter os nutrientes suficientes. Então, e o agricultor geralmente não tem dinheiro para comprar esses insumos, e você vai estar dependendo, inclusive, a própria semente, você vai ter que comprar. Essa é a questão. E eu digo que a principal, João, é o seguinte: essas grandes empresas que produzem, né, as commodities, o agronegócio, eles são subsidiados pelo governo. Então, tem alguns impostos que eles não pagam. Se der algum problema, eles têm lá e o governo vai e cobra o valor que eles gastaram. Então, assim, é duas coisas diferentes. E a gente, de fato, o agricultor que estiver me ouvindo, não cai nessa de, não, vou comprar o herbicida porque não tem ninguém para... É mais fácil de matar o mato, né, que eles chamam. Vou comprar o mata-mato. Então, não faça isso, porque assim, você vai estar contaminando o solo, contaminando o alimento que vai para você. Então, você não vai botar o mata-mato e vender aquele produto para fora. Parte disso, como você agricultor, você vai consumir. Então, você também está envenenando a sua família. Você está envenenando o seu filho, a sua esposa. Então, assim, está envenenando o seu vizinho que ele compra, né? Então, a estratégia, João, é diferente, assim, que engloba uma coisa maior, que é a agroecologia. Então, as sementes crioula, que a gente chama disso, que é a porta de entrada para a agroecologia. Se você vai nessa perspectiva, você vai para o pacote tecnológico. Você vai para os transgênicos, você vai para as híbridas, porque você e aí fica dependendo. Exatamente. Exatamente. Pois é, Raimundo. E aí a gente viu esses exemplos, a gente traz agora um exemplo do lado de cá, das agroflorestas. Mais uma vez, a gente ouve agora a Dona Leni falando da sua experiência antes e depois
da agrofloresta, da primeira agrofloresta de Pernambuco. Bora ouvir? Hoje eu sou muito grata a Deus, mas muito grata a Deus mesmo, porque nosso solo hoje é um solo fértil, é um solo que vai fazer 29 anos que a gente trabalha com ele, que a gente preparou ele, né? E que hoje o que eu quiser plantar, eu planto sem precisar de trazer nada de fora, porque eu tenho uma terra fértil e uma terra que me dá resposta positiva, graças a Deus. Então eu sou muito grata a Deus por meu marido, né, que hoje Deus tem ele, mas que ele deixou um legado muito especial, muito bonito. Essa floresta era a vida dele, ele se doava de uma forma que você se emocionava, como ele falava, como ele passava, como ele tratava, era a vida dele. Emociona até eu falar, mas eu tenho a certeza que aonde ele estiver, ele está feliz, porque passou por aqui e passou para que os intercâmbios, agricultores, alguns estudantes que passaram hoje, eles contribuem assim, de uma forma muito bonita. Então, o Jones, ele amava o que fazia, ele fazia por amor, e ele deixou esse legado para a gente. E a gente dá continuidade na medida do possível, não mais como ele, porque cada um tem uma forma, mas a gente tem a agrofloresta aqui. Eu digo que a gente mora dentro de um paraíso. Eu me acordo com o cantar dos pássaros, anoitece com o cantar dos pássaros também. Hoje eu vejo pássaro, um saguim. Hoje a gente vê tanta coisa bonita em cima dessas árvores que a gente olha e agradece a Deus. Então, João, só destacar, não sei se você vai fazer essa pergunta assim, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz quando o Sabiá me convidou para ser uma das pessoas que ficaria né, ali como educador da escola. E mais feliz ainda porque eu convivi no ano 2022 com o Vilmar Lerner, que é um cara assim que eu sou muito, muito grato pelos ensinamentos e tal. Então, a escola, né, João Severino, foi muito importante para a gente, né? Eu, inclusive, aprendi muito com o Vilmar e com os próprios agricultores, né? Então, assim, a agrofloresta, onde você vai, você leva conhecimento e a gente chama de compartilhamento ou troca, né? Então, principalmente com o Vilmar, que a gente passou o ano inteiro, né? A gente foi do litoral ao sertão de Pernambuco, conhecendo algumas dessas regiões já conhecia, alguns agricultores já conhecia, mas outros a gente passou a conhecer. Vários agricultores, experimentadores que o Sabiá meio que deu um selecionado assim para ver os agricultores que tinham mais um perfil e tal. Alguns que já faziam, de certa forma, agrofloresta, mas esse conhecimento que foi compartilhado, a escola Jones Severino Pereira, ela deixou um legado importante, né? Eu acho que ainda vai ter outras edições, assim, mas de fato deu uma alavancada aqui na região do Agreste, principalmente, com quase todos os agricultores hoje estão, né, com suas áreas, estão produzindo, tá muito, inclusive, compartilhando com a gente, agradecendo. Então isso é muito gratificante e eu fico muito feliz por isso, né, de ter contribuído. Mas, diga assim, a gente, por que nós somos educadores, né? A gente não é alguém que traz o conhecimento, que estende o conhecimento. Então, nós compartilha, nós divide isso, né? Então, eu fico muito feliz porque foi algo, assim, na minha vida que, João, eu acho que foi algo muito importante mesmo, assim, que aconteceu. E não tem nem palavra para dizer a importância disso, né? Porque foi muito conhecimento acumulado. A partir disso, a gente já mudei, inclusive, né, algumas coisas que eu trabalho todo dia com isso, né? Mas a escola fez com que a gente aprimorasse a partir da reflexão com o Vilmar, com os agricultores. Então, foi muito bacana. Massa, e o conhecimento, cara, ele tem que ser compartilhado, sabe? Esse conhecimento da agrofloresta. Tem algumas coisas que a gente vê, né? Alguns outros aí produzindo e fazendo e vendendo isso. Eu acho que a agrofloresta ela precisa ser popularizada de fato, né? Não só dizer que um curso online por 1.500 como ter popularizado a agrofloresta aqui não vai, né? Então, é verdade. Mas foi muito bom e eu acho que o Sabiá acertou demais, né?
tanto dessa homenagem a Jones, quanto chamar Vilmar para a gente fazer esse trabalho junto, que Vilmar também tem uma história com o Sabiá. Sim, sim. Conhece a região, tá? A região do Agreste, principalmente, trabalhou aqui. Mas é isso, assim, muito conhecimento acumulado e compartilhado nessa escola. E aí, João, talvez um destaque, assim, algo que está acontecendo, a gente já articulou outras coisas, que é a partir de dessas pessoas que a gente fez, que cada turma tinha um anfitrião, né, chamava. Uhum. E desse anfitrião tem um que chama-se Rafael, o professor Rafael Nascimento, que é lá de Vertente do Lério. E aí ele está com um projeto muito bonito, que é um projeto de educação ambiental, que se inscreveu em um concurso, e eles estão multiplicando isso, né? Então tem um trabalho bacana a partir de Jones, então isso também é mais um fruto, né? Que legal. Da escola. Uhum. Ele está de alunos que estão concorrendo a um concurso aí que eles vão para São Paulo lá, então é um concurso nacional. Eu posso depois ver direitinho para ver como é o nome, mas assim, já é algo que está muito, já é mais muito poxa, que bacana. Exatamente. Raimundo. Tá vendo? As agroflorestas, elas transformam vidas e continuam transformando vidas a partir dessa primeira agrofloresta aqui em Pernambuco, de Jones Severino. Bem, agora a gente faz uma pausa aqui no nosso programa, mas fica aí que a gente volta já com mais assuntos de agrofloresta. Centro Sabiá, há 30 anos transformando vidas. O Centro Sabiá está completando 30 anos. É por isso que trazemos depoimentos históricos dessa caminhada de luta pela agroecologia, agricultura familiar e pela vida. Você ouve agora Jones Severino Pereira, em memória, o pioneiro das agroflorestas em Pernambuco. Por conta dessa relação homem e natureza, a gente vê aqui uma infinidade de animais voltando para dentro do sistema. Como, por exemplo, eu nasci aqui, nunca tinha visto aqui dentro desse sítio um teju. Já vi aqui ele caminhando aqui por dentro por umas 2 vezes. Quer dizer, eu nunca esperava isso por aqui. Antes eu vi uma aranha dessa, meu primeiro pensamento era logo matar. Hoje eu sei que ela está aqui cumprindo alguma função. Então eu deixo ela caminhar, cumprir a função dela e eu faço o meu trabalho normalmente. Com certeza ela vai se alimentar de alguma coisa que talvez até viesse a prejudicar uma lavoura mais na frente, né? Então ela faz parte do sistema e assim como a aranha acontece também com outros animais. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Raimundo. Hoje o nosso assunto é sobre a Escola de Agrofloresta Jones Severino. E olha, Raimundo, aí entra, né, esse papo da Escola de Agrofloresta, que você, inclusive, é educador, né? É uma ação que, como foi a primeira agrofloresta, envolve também a assessoria do Centro Sabiá e os agricultores e agricultoras da região onde acontece essa Escola de Agrofloresta. Raimundo, você pode explicar um pouco como é que funciona essa agrofloresta, essa Escola de Agrofloresta, como começa esse projeto? Então, João, essa escola de agrofloresta está dentro de um projeto maior, que ele é financiado por Zério, que é a organização que o Sabiá sempre foi apoiado, né? Então, para além dessa escola, a gente tinha visitas, né? Tem uma ação que é com as casas sementes. E essa escola, né, dentro do projeto, foi constituída algumas turmas, né? Então foram, se não me engano, 6 turmas com 15 alunos, e aí que foram formados mais ou menos 90 agricultores, né? Tá dentro, né, desse processo. Então a Escola Jones Severino está dentro de um projeto maior que o Sabiá está executando, está realizando, né? Então, e a escola aconteceu nas 3 regiões, no Agreste Sertão e na Mata, né? 3 turmas no Sertão, foram 6 turmas, que foram 3 no Sertão, 2 no Agreste e 1 na Zona da Mata. Sim. Né? Então teve essa divisão por regiões, né? E aí, dentro dessa escola, a gente meio que montou uma estratégia, João,
de uma metodologia paulo-freiriana, né? Freiriana, que é a questão da ação, reflexão e ação. Tinha alguns momentos de teoria, de passar um vídeo e tal, mas a maior parte da teoria era na prática. Então a gente fazia muito Caía prática. para campo. Uhum. E aí, exatamente, em cada turma a gente implantou um sistema agroflorestal. E o agricultor depois, o que a gente chama agricultor anfitrião, ele deu essa continuidade com a agrofloresta. A gente não até veio como é que seria para a gente voltar nessas áreas, mas assim, a gente sempre está recebendo foto e tal, e ver como é que está o andamento dessas turmas aí e dessas agroflorestas que a gente implantou. Dentro disso, João, tinha algumas ferramentas, a gente chama de ferramenta pedagógica, que é o triângulo da vida, historicamente usada por Jones, né? Assim, eu acho que é algo que o Facão sempre estava lá com o Jones, e o triângulo, que ele explicava como era que fazia e tal. Sempre, João também Jones fazia a história de mostrar a terra preta da agrofloresta e levava para uma área de monocultivo e mostrava a diferença. Então, assim, a gente usou algumas coisas que o João já usava, né, de forma mais pedagógica, né? Então, e também a gente usou o que a gente chamou de quadro de estratificação, que traz os andares da agrofloresta e tal, a questão ecológica, da sucessão. Que massa, Raimundo. E aí você vê como essas escolas também impactam na vida de agricultores e agricultoras, né? Você já trouxe alguns exemplos, mas, Raimundo, o que fica para os agricultores e agricultoras que fizeram parte dessa escola? O que fica para se fazer para o futuro? Então, João, a gente sempre, a partir do que a gente fez, então os agricultores, eles meio que transformam as áreas deles, né? Os agroecossistemas ali. Né? E aí eles têm essa missão de manter a agrofloresta viva, né? De compartilhar com os agricultores, então eles começam também a ser multiplicadores também da agrofloresta. Então está dentro desse processo que o agricultor, ele tem esse compromisso de manter, tanto que Rafael ampliou isso, né? Além dele estar fazendo educação ambiental a partir do sistema agroflorestal que a gente iniciou com a escola João Severino lá. Né? E você tem o seu Zé do Leite, que é um agricultor também que está postando bastante coisa na rede social, mostrando, dizendo, e esse reconhecimento. Então, e aí alguma dúvida, eles ligam para a gente, perguntam isso assim, de fazer o manejo, que é importante. E aí a gente costuma dizer que a implantação é apenas 5% da agrofloresta. Né? Um manejo, e aí os outros 5% é o agricultor que vai tocar. Né? Mas muito conhecimento, como eu falei, compartilhado. Né? E cada um já fazia algumas coisas, mas de forma mais sistêmica a gente vai trazendo, né? Algumas coisas eles vão pegando. Hoje a gente vive um contexto, né, de aquecimento global, mudanças climáticas, a gente não pode negar isso, né? As previsões de órgãos fiscalizadores mundiais, como é a ONU, a FAO, apontam para secas ainda maiores, climas ainda mais extremos nos próximos anos. Raimundo, pensando nesse cenário e também em iniciativas de ensino da agroecologia, como você fez, né, parte dessa escola de agrofloresta, eu te pergunto, as agroflorestas podem ser essa alternativa, essa busca por qualidade de vida, apesar do clima extremo? Com certeza, João. Eu acho que a agrofloresta tenho certeza que a agrofloresta é o caminho para isso, né? Inclusive para mitigar esses efeitos que as mudanças climáticas estão nos trazendo, né? E eu participei da outra vez, a gente até falou, né, sobre essa questão. Então, e aí essa relação, né, do solo com as florestas. Sim, então, sim. Se você não tem floresta, você não tem solo. E se você não tem solo, você não tem floresta. E se você não tem floresta, não tem vida. Assim, nós não somos seres que produzem nosso próprio alimento, né? Então, as florestas, os vegetais são autotróficos, que é a partir da fotossíntese produz os próprios alimentos, e nós que somos herbívoros, enfim, a gente depende das florestas. Então, se a gente vai vendo que é realmente um ciclo, né?
Exatamente, então não só nós, mas todos os outros animais que não faz parte do reino de plantae, a gente depende disso. E aí, eu costumo dizer também, João, o seguinte, não será o fim do planeta, mas com certeza será o fim da humanidade se a gente não mudar esse pensamento. Isso tudo em nome do progresso, em nome da riqueza, mas que nós estamos autodestruindo. Então a humanidade precisa entender de que, não, vamos salvar o planeta. Não, eu acho que a gente tem que salvar a nossa própria pele, porque o planeta ele vai se regenerar e vai se constituir de novo, sem a espécie humana. Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial, Raimundo, que você já participou algumas vezes aqui, que é o Mete o Bico, o quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais e, claro, mete o bico na questão. Bora lá? Raimundo, para quem nos ouviu até aqui, mas nunca esteve numa agrofloresta, nunca viu, talvez nem conhecia, né? Eu quero que você deixe um recado. Por que investir em iniciativas como essas? Escolas de agrofloresta, educação ambiental. Por que criar e proteger agroflorestas? Mete o bico. Então, João, agrofloresta, como a gente sempre fala, né? É algo que é extremamente importante para a alimentação das pessoas, né? Muitas pessoas passando fome. Então, acho que isso é um dos nossos argumentos. A agrofloresta ela é extremamente importante para isso. A questão das mudanças climáticas, da proteção dos solos, né? Tem várias justificativas, né? E também essa questão, né, da ambiental, de manter a biodiversidade, e assim, geração de renda. Outra relação que não é dito muito da agrofloresta, mas que a gente identificou em alguns estudos, que é a relação do bem viver, né? Agricultores que adoecidas tomavam remédios, né? E aí, a partir desse trabalho, voltam, né? E param de tomar remédio definitivamente. Então, são várias justificativas que a gente vai... e cada vez mais, João, tem essa certeza de que a agrofloresta é algo extremamente importante para a gente, né? Que é para nós que estamos nesse papel de educador, educadora, para os agricultores que estão produzindo e para as pessoas que vão consumir alimentos de qualidade, alimentos de verdade. É isso, João. Então tá aí, é isso. Raimundo, muito obrigado pela sua participação. E infelizmente o nosso tempo desse papo aqui tá acabando. Tem alguma consideração final, alguma coisa que você quer deixar? Não, João, só quero agradecer aí a você mais uma vez, né, por esse convite. Centro Sabiá, a gente fica muito feliz quando é chamado, né, para conversar. E como diz, né, muita gente, né, que a gente não é ouvido, a gente é esquecido. Então, se a gente sempre prezar, estamos por aqui, né? Mais uma vez dizer a vocês que muito grato, né, pelo conhecimento do Sabiá, o mestre Vilmar, que está com a gente sempre, dado uma força, né? E é isso, sim, cara, dizer que a agrofloresta é algo que a gente tem que multiplicar muitas vezes, né? Então tá aí. Um abraço aí pra você. Pra você também, meu parceiro. É sempre uma alegria conversar com você aqui no nosso programa. Muito obrigado por mais uma participação. Gente, hoje eu conversei aqui com Raimundo Bertino. Ele é especialista em agricultura orgânica, é educador da Escola de Agrofloresta Jones Severino e é agrofloresteiro e mestre em extensão rural. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu hoje. Ainda não nos seguiu? Segue a gente aí. Ajude a gente a chegar aos 800 seguidores no Spotify. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Se inscreve aí também. Mas passa no Spotify e larga o seu follow. É isso. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.
Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.